Olá, gente! Nós vamos aqui conversar sobre uma situação bem particular e razoavelmente recente, que é aquela do segurado com contribuição mensal sobre um valor inferior ao limite mínimo mensal, ou seja, com valor inferior ao salário mínimo. A contribuição vai estar aqui sobre uma base que é inferior ao salário mínimo mensal. Então, para isso foram criados alguns mecanismos para complementar essa contribuição inferior ao mínimo mensal, utilizar valores de outras competências e também agrupar contribuições. Mas antes da gente conversar sobre esses mecanismos de complementação, utilização e agrupamento de contribuições, nós vamos conversar sobre algumas particularidades do salário de contribuição. Então, vamos lá. Como é que se calcula a renda mensal de benefício, onde a lei determina o uso do salário de benefício? Esse cálculo ele se inicia com os salários de contribuição do segurado. Então, a primeira providência é verificar os salários de contribuição dele, desde julho de 94, todos devidamente atualizados pelo INPC. Se coloca esses salários numa média. Após efetuada essa média, que a gente chama de salário de benefício, a lei prevê percentuais que são aplicados sobre essa média para se obter a renda mensal do benefício. Então, os percentuais podem variar de um benefício para outro, tá? Nem todos os benefícios são calculados assim, alguns não utilizam o salário de benefício. Mas aqui o que eu quero é olhar para o salário de contribuição. Nós vamos já olhar aí um quadro e descobrir que o salário de contribuição, ele tem uma dupla finalidade. Da mesma forma que ele serve para o cálculo do salário de benefício, o salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição mensal dos segurados, ok? Fora o segurado especial, então para os segurados que não o segurado especial, nós temos o salário de contribuição como base da sua contribuição mensal. Para os segurados obrigatórios, o salário de contribuição é a remuneração até o teto. Então, o salário de contribuição é a remuneração que tem um limite mínimo e um limite máximo, que é o teto. Para o segurado facultativo que não exerce atividade remunerada, o salário de contribuição é um valor por ele declarado entre o salário mínimo e o teto do regime geral. Agora, o salário de contribuição, enquanto base, ele pode muito bem ser menor que o salário mínimo mensal. Por exemplo, o trabalhador foi admitido no decorrer do mês. Ele trabalhou só 10 dias no mês, então ele tem, contratualmente, garantido um salário mínimo mensal, mas como ele trabalhou 10 dias, ele vai ter uma proporção desse salário mínimo, tá, de 10 dias. Ele foi demitido antes do final do mês também. Ele pode ter naquele mês um salário de contribuição inferior ao mínimo mensal. Trabalhador intermitente? Também. Quando o indivíduo ele trabalha meia jornada, por exemplo, pode ser um avulso que presta serviço apenas alguns dias no mês, pode ser um trabalhador empregado que ele entra em gozo de benefício durante o mês. Então, a empresa paga os primeiros 15 dias. Então, naquele mês, a empresa, vamos dizer que ele entrou de licença, por doença, por incapacidade temporária, ele entrou logo no dia 1º do mês. Os primeiros 15 dias ali quem paga é a empresa. Se ele ganha salário mínimo mensal, ele vai receber 15 dias, Então, isso é possível. Nos municípios menores, é muito comum de acontecer
de ter trabalhador contratado por prazo determinado, servidor contratado por prazo determinado, com salário inferior ao mínimo, tá? Porque proporcional ao salário mínimo hora, ao salário mínimo dia, isso pode acontecer. Então, agora, isso cria um problema. Por quê? Porque eu vou ter no mercado de trabalho trabalhadores, né, com contribuição sobre valor inferior ao salário mínimo mensal, mas com essa nova regra, para que esse salário de contribuição entre no cálculo da média, tem que ser no mínimo um salário mínimo. Então, o segurado ele somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social, aquela competência, aquele mês, cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Isso está lá no parágrafo 14 da Constituição Federal, certo? Então, assim, isso não é um problema já há muito tempo para contribuinte individual e para facultativo. Por quê? Porque facultativo contribui sobre o salário mínimo mensal, pelo menos. E o contribuinte individual, ele também vai ter que contribuir sobre o mínimo mensal. Isso já desde algum tempo é assim. Porque se ele não recebeu o mínimo no mês, ele prestou serviço a uma empresa, não recebeu o salário mínimo mensal, ele vai estar obrigado a complementar a sua contribuição de modo que a base final da contribuição chegue no salário mínimo, ok? E a emenda número 103, no seu artigo 29, traz essa regra aí, né, transitória, até que entre em vigor lei que disponha sobre o parágrafo 14 do artigo 95 da Constituição, o segurado que no somatório de remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá complementar a sua contribuição de forma a alcançar o limite mínimo exigido, utilizar o valor da contribuição que excedeu o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra, ou agrupar duas ou mais contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências para aproveitamento em contribuições mínimas mensais. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil. Depois a gente vai ver que a regra é a seguinte: ele poderá fazer esse agrupamento, essa complementação, enfim, a qualquer tempo, mas somente utilizando competências do mesmo ano civil. Ele não pode usar valor de uma competência de 2025 para fazer esse ajuste num mês que ele contribuiu menos que o mínimo em 2024. Não é possível. Nós temos no artigo 19 que a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurada, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e também para contagem recíproca, para levar tempo do regime geral para um regime próprio, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Então, para fins de aquisição e manutenção da qualidade segurada, carência, tempo de contribuição, cálculo do salário de benefício, e faltou aí também para a contagem recíproca. A contribuição tem que ser pelo menos sobre um salário mínimo mensal. Aí vem aquela conversa do início de novo. O salário de contribuição ele tem dupla finalidade. Ele é a base de cálculo das contribuições dos segurados e também serve para cálculo, aí está escondidinho, do salário de benefício. Para o CI facultativo, tá, o limite mínimo do salário de contribuição enquanto base
é o salário mínimo no seu valor mensal. Então, o CI e o facultativo não vão ter, vamos dizer assim, grandes alterações no tratamento legal da sua contribuição com essa mudança trazida pela emenda constitucional número 103, porque já era assim: base mínima mensal de um salário mínimo. Mas para o empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, o limite mínimo do salário de contribuição enquanto base de cálculo é o piso salarial legal ou normativo da categoria. Se não existir piso, o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Então, temos aí um mínimo do salário de contribuição como base de cálculo que permite uma contribuição inferior ao salário mínimo. Contribuição essa que depois, esse mês aí, não vai contar, não vai ser levada em conta para cálculo do salário de benefício, a não ser que seja feita a complementação, o agrupamento ou a utilização de salários de contribuição de outras competências. Então, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde, para os segurados contribuinte individual e facultativo ao salário mínimo tomado no seu valor mensal. Está lá no artigo 214, parágrafo 3º do regulamento. Então, aqui temos o limite mínimo do salário de contribuição para empregado, inclusive doméstico e avulso, também lá no artigo 214, parágrafo 3º. O limite mínimo é o piso salarial legal normativo da categoria, ou se não existir o piso, o salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Isso como base, tá? Mas o limite mínimo para cálculo do SB é o salário mínimo nacional vigente na competência tomado no seu valor mensal. Então, o que acontece? O trabalhador contribui sobre um valor inferior ao mínimo mensal, ele está obedecendo aquela regra lá do artigo 214 do regulamento, mas não vai contar esse mês, se ele não complementar, se ele não tomar alguma daquelas providências, para chegar numa base mínima de salário mínimo mensal, ele não vai contar esse mês para cálculo do seu benefício, do salário de benefício e depois da renda. Então, o segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado se efetuar os ajustes de complementação, utilização e agrupamento de contribuições. Aí, o que se faz quando a remuneração é inferior ao limite mínimo mensal? Complementa. Utiliza excedente de salário de contribuição superior ao limite mínimo de outra competência para completar o salário de contribuição. Agrupa salários de contribuição inferiores ao limite mínimo de diversas competências para aproveitamento em uma ou mais competências. Então, o segurado, que no somatório das remunerações auferidas no período de um mês receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, poderá solicitar o ajuste das competências pertencentes ao mesmo ano civil, na forma por ele indicada, ou autorizar que os ajustes sejam feitos automaticamente para que o limite mínimo mensal do salário de contribuição seja alcançado. Até a nossa próxima aula, que nós ainda vamos continuar tratando desse assunto. Até lá!